Análise do Estatuto da Criança e do Adolescente no título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 2 do Direito à Vida e à Saúde, tratamos agora do artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde e gestantes, públicos e particulares, são obrigados a 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 4. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 6. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, o artigo 10 aí traz uma série de deveres aos hospitais e estabelecimentos que estão tratando aí da gestante e da mãe, né? Então, trazendo aí seus deveres especificamente quanto a informações que devem ser prestadas aos familiares e à gestante. Então, o destinatário aí do artigo 10 são os hospitais e estabelecimentos, né? E eles podem ser tanto públicos quanto particulares. Então, a lei é ampla. E traz aí obrigações, por isso, obrigados. 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Esse prazo de 18 anos é justamente para evitar aí, possíveis diferenciações, né, ocorra caso de identidade aí falsa entre as próprias crianças, troca de crianças na maternidade. Então é bom ter essas informações asseguradas até para que o cidadão possa ter aí seus direitos garantidos. 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe. Então, uma troca aí de identificação, né, entre a mãe e o recém-nascido, para, como eu já mencionei, evitar confusões nesse momento do nascimento, né, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Então, todos os meios de identificação daquele bebê e daquela mãe devem ser tomados aí pelas unidades de hospital e estabelecimentos para justamente evitar confusão. 3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos pais. Então, devem ser sempre fazer exames visando o diagnóstico para saber se a criança tem alguma doença ou tem algum tipo de necessidade de tratamento especial e prestar orientação aos pais, né? Então, sempre aí trazendo a noção de informações. No primeiro aqui, trazendo a ideia de registro dessas atividades, e depois o registro da impressão digital e depois a orientação aos pais com exames. E quarto, fornecer declaração de nascimento, onde consta necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então, declaração. Veja sempre questões de registro e declaração. Primeiro, registro das atividades envolvidas até 18 anos do recém-nascido. Registro da impressão do recém-nascido e da sua mãe. Exame com diagnóstico e orientação para os pais. E declaração do nascimento, onde constam as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então, aqui é o direito de assistência da mãe, né, de sempre verificar o mais próximo possível do seu recém-nascido, né? Então, o direito é assegurado à mãe de acompanhar sua criança de perto. 6. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, prestar orientação quanto à amamentação, né, com a técnica adequada que se faz aí durante esse processo de amamentação. Então, é sempre o registro do nascimento, a identificação da mãe e da criança,
exames diagnósticos e orientação aos pais, declaração do nascimento, né, e manter um alojamento em que a mãe esteja próxima do recém-nascido, e o processo de amamentação deve ser orientado e deve ter uma técnica adequada ensinada aí para essa mãe, além para todas as mães que permanecerem na unidade hospitalar. Então, o artigo 10 essencialmente trata aí de direito às informações para que se evite confusão ao longo do nascimento. É importante ressaltar aí que o artigo 228 e 229 do Estatuto, eles prevêem como um crime, né, as condutas omissivas daqueles que deixam de cumprir esse dispositivo do artigo 10 em relação à identificação do recém-nascido, né? Então é considerado um crime não trazer as informações corretas quanto à identificação do crime, justamente porque pode acarretar aí grandes problemas aí para a criança, né? Até troca de crianças na amamentação, que pode ocorrer muitas vezes, né? Troca de crianças recém-nascidas.